Olá, corredores e corredoras, bem-vindos novamente ao meu canal, bem-vindos ao meu tênis de corrida. E o meu tênis de corrida de dezembro de 2021 é mais uma marca inédita aqui no canal, que é a Xiaomi. Esse modelinho aqui é o Xiaomi Running Free. É um tênis rápido, um tênis podia dar cacetada, um tênis da categoria de velocidade. Bom, a Xiaomi, uma empresa muito conhecida pelo comércio de tecnologia, principalmente de smartphones, é uma empresa chinesa sediada em Pequim, fundada em 2010 por Lei Jun, uma das pessoas mais ricas da China. Mas feitas as devidas apresentações da marca para vocês, vamos à análise do tênis. Como sempre de costume, vamos às informações técnicas desse tênis antes da análise propriamente dita. Bom, ele é um tamanho 42 no Brasil, pesa 206 gramas, sendo um tênis da categoria de velocidade, ou seja, aquele tênis pro dia da cacetada mesmo. Ele tem 15 milímetros de altura na parte da frente, 25 milímetros de altura na parte de trás, o que dá para ele um drop de 10 milímetros. Embora tem um drop alto, ele é aquele tênis que lembra aquela moda que saiu alguns anos atrás dos tênis minimalistas. Se vocês repararem bem nele, vai lembrar um pouquinho o Brooks Hyperion, né, que era um tênis baixo, perfil baixo, macio até e muito rápido. Bom, as informações técnicas são essas, vamos à análise do tênis. Corredores e corredoras, o cabedal desse tênis é extremamente aerado, muito gostoso de usar, feito num monomesh que lembra o Vaporfly da Nike. Ele é translúcido, tá? Então quando você põe uma meia colorida, ele vai trocar de cor, é algo que eu curto muito. Porém ele é bem fininho por conta desse reforço plástico na biqueira, na parte do calcanhar, né, junto com o contraforte, para evitar um desgaste prematuro. Do lado interno ele tem essas faixas, tá? Para quê? Como ele é muito maleável, muito fininho, a ajudar no ajuste dele no seu pé, lado interno e lado externo, esses ajustes, tá? A língua dele também é feita no mesmo material do monomesh. E aí acontece o seguinte, ele tem esse material aqui que lembra uma camurça que segue aqui nos passadores e vem pelo colarinho do tênis para ajudar também no ajuste, e também é o mesmo material que compõe aqui a parte final da língua que encosta no seu pé para tornar mais macio, mais confortável. Como ela não é presa nas laterais do tênis, tá? Então ele tem esse passador aqui interno na língua para evitar que ele fique correndo, que ela fique correndo de um lado para o outro e cause algum incômodo. Furação 1, 2, 3, 4, 5, mais o furo extra que eu utilizei. Não é extremamente necessário utilizar, mas ele dá um ajustinho um pouquinho melhor quando você acaba utilizando o sexto furo, o furo extra. O cadarço ele é chato, nada elástico e bem liso. Em alguns momentos uma laçada só não foi suficiente e ele soltou. Como ele é um tênis de velocidade por dia da cacetada, recomendo 2 laçadas. O colarinho dele tem pouco enchimento de espuma, tem só aquele finalzinho aqui para proteger o seu calcanhar, tá? Mas funciona muito bem. Ele é um pouquinho altinho, mas não incomoda o seu calcanhar de Aquiles, ou o seu tendão de Aquiles, desculpa. Ele tem essa costura somente aqui no colarinho, por dentro não tem nenhuma. Ele é bem macio por dentro até, então você conseguiria usar se curtir ele sem meia, tá bom? Deixaria até um pouquinho mais leve na hora de correr. O clipe de contraforte é semi-rígido, tá? Ajusta bem no tornozelo e no calcanhar. E na questão de segurança tem só esse refletivo aqui pequenininho na parte de trás, em nenhum outro momento tem refletivo. E o símbolo da marca do lado externo do pé. Para segurança eu daria nota de 0 a 5, eu daria nota 3. Eu acho que não gera uma segurança absoluta como poderia ser se fosse um pouquinho maior esse refletivo, mas funciona razoavelmente bem. Corredores e corredoras, a entressola desse tênis não tem nada de especial, é um EVA comum, a empresa não dá nenhum nome específico para ele. O cabedal eles chamam de Free Cool, mas o EVA não tem nome específico, então nada de extraordinário. A empresa diz que quando você pisa, as moléculas se afastam, quando você está fazendo o movimento do strike, as moléculas se contraem, isso te dá responsividade. De fato, o EVA é voltado para responsividade ao invés de amortecimento pelo conceito do tênis, então se encaixa muito bem, que é um tênis de velocidade, um tênis minimalista, então o EVA para ele é perfeito. A única observação que tem a fazer é que o contato da entressola, do suco da entressola com o seu pé, ele vai até na parte que está pintada. Essa parte branca aqui nessa faixa é simplesmente uma moldura, né, para ajudar o melhor ajuste do seu pé. Então não tem nada extraordinário, mas é comum, nada mais a acrescentar. Corredores e corredoras, o solado desse tênis não tem nada de especial, tá? Ele, por ser um tênis minimalista, para deixar o tênis leve, 206 gramas, tamanho 42, tirou-se muita borracha dos pontos principais do tênis.
só os pontos prioritários foram mantidos, ou seja, aqui embaixo do dedão, né, na parte da frente aqui do final do strike da passada e no calcanhar. Então quando você entra com a pisada, tem esse reforcinho aqui, e quando você está terminando o strike, né, essa parte aqui embaixo do dedão, a gente põe muita força, né, que tem um reforço, um ball rubber talvez dure 400, 450 km, a média de um tênis desse padrão, dessa categoria. Nada de especial, é isso. Corredores e corredores, esse tênis aqui é muito flexível, o que vai exigir a musculatura em dia do seu pé. Ele tanto, você enrola ele, tá vendo? Ó, tão flexível que ele é. Ele torce também, ó, bem facilmente, como eu disse. E ele tem aquele joguinho de dobrar no meio, ó, você consegue dobrar o tênis no meio, tá? Então ele dobra em todos os sentidos, o que exige a musculatura do pé em dia. Muito bem, corredores e corredoras, vamos agora a algumas curiosidades e particularidades do Xiaomi Fritier Running. Bom, esse espaço que vocês podem ver aqui, ó, esse preto, tem uma espuminha branca que você tira e no lugar dela você insere, né, por baixo da palmilha, o Fritier, que é o sensor que dá nome ao tênis. Esse sensor conectado a um aplicativo da Xiaomi faria a triagem da sua corrida, a análise da sua corrida sem necessidade de um relógio GPS, por exemplo. Essa é a ideia, não é uma ideia inédita, a Nike já fez isso, a Adidas já fez isso, não rolou muito bem, e a Under Armour atualmente faz isso, colocando um chip dentro da entressola do tênis, tá? É meio falho esse sistema, baseado no que acontece com a Under Armour, com a ideia de que você pode dispensar o relógio GPS. Por quê? Porque ele tem um lag, né, uma demora em reconhecer o início da corrida, quando você deixou de caminhar para começar a correr, e quando você parou de correr e voltou a caminhar, né? Então ele tem esse lag, às vezes o primeiro e o último quilômetro acabam tendo alguma diferença, tá? Não é muita, mas acaba tendo. Os quilômetros intermediários na Under Armour costuma ser perfeito. Bom, eu não comprei o sensor Fritier, ele custava cerca de R$80 na ocasião, no site do AliExpress, porque eu vi muitas reclamações de diversas pessoas fora da China, dizendo o seguinte, que o sensor não estava funcionando com aplicativos que não fosse a versão chinesa, né? A versão global não estava funcionando. Então eu desisti. Outra curiosidade, que ele tem aqui, ó, tem um certo relevo, fica por baixo aqui desse forro do tênis, é um material um pouco mais amortecedor, uma espécie de uma cápsula que lembra aqueles antigos tênis da rainha que tem aqui embaixo do seu calcanhar, para ajudar no amortecimento, certo? Mas não faz muita diferença isso daqui não, eu acho que é mais um frufru para chamar a atenção do que particularmente falar que é algo que vai fazer uma diferença na sua corrida. Corredores e corredoras, o lado B desse tênis, o lado bom dele, primeiro é o peso, né? Dentro da proposta, logicamente, para um tênis do dia de meter o pé mesmo com o Pace Run, ele é ótimo, 206 gramas. Esse monomesh, como eu disse, é muito respirado, muito confortável, dá para usar até sem meia se você quiser. A entressola não tem nada de especial, porém ela é bem responsiva e pouco macia, mas essa é a proposta de um tênis minimalista de velocidade. A duração dele, como eu estimei, cerca de 400 km, está dentro de um tênis dessa categoria de velocidade, tá? Ele encaixa bem no pé, usando o último furo encaixou melhor ainda. A espuminha aqui do calcanhar funcionou muito bem. Então assim, no aspecto geral, para a proposta dele, é um tênis bem interessante. Esse é o lado B do Fritier. Muito bem, corredores e corredoras, o lado R, o lado ruim do Xiaomi Fritier é o seguinte, é o problema de superaquecimento que compromete diretamente a proposta para a qual o tênis foi projetado, que é ser um tênis de velocidade, pois conforme mais rápido você vai, mais rápido ele superaquece. E qual é a causa disso? Não é o cabedal, como eu disse para vocês, é muito aerado, muito ventilado, mas sim o contato do EVA diretamente com o solo, né? Como eu disse, por ser um tênis de velocidade, tem poucas áreas de borracha que funcionam como isolante térmico. Então assim, você entrou com o calcanhar médio, o pé, no final da passada, onde você põe mais pressão, mais força para gerar o impulso, é onde ele superaquece. Daqui para trás não tem calor alguma, nessa essa faixa, desculpe, aqui ele superaquece muito rápido. Quilômetro 3 você começa a sentir calor, quilômetro 4,5 já superaqueceu e eu consegui fazer um treino mais longo de 8 km e me deu bolha justamente naquela almofadinha do pé, né, que seria essa região aqui, né? Deu bolha no pé direito e pé esquerdo, ou seja, um tênis que você não consegue correr mais que 8 km, que com 3 km você sente calor e com 4,5 km ele superaquece. Para um tênis de velocidade, não dá. Quais foram as soluções que eu tentei? No primeiro momento eu imaginei que fosse a palmilha a causadora do problema do atrito do meu pé com a palmilha, por eu achar que ela tem uma espuma um pouco seca.
mas não foi isso. Eu troquei a palmilha, continuou superaquecendo do mesmo jeito, com a mesma intensidade praticamente. Experimentei 3 pares de meia com 3 materiais diferentes, sintético e o algodão. A de algodão foi que ajudou a retardar um pouco mais, mas também não muito, né? Em vez de 3 km, 3,5 km eu comecei a sentir calor, então não resolveu o problema também. Cheguei até a uma medida mais desesperada, correr sem palmilha para tentar sentir o calor no tênis, né? Para ver se com palmilha ou sem palmilha faria alguma diferença, né? Não fez diferença alguma. Inclusive a palmilha original dele deixa passar o calor como se não tivesse nada entre o seu pé e a entressola do tênis, tá? Então assim, gente, esse tênis no final das contas se resumiria a um uso para tênis de tiro de até uns 1000 metros, eu acredito, porque ele vai superaquecer. Só que ele superaquece antes de 5 km e as nossas provas geralmente tem no mínimo 5 km. É raro você encontrar, pelo menos na minha região, provas que tenham um trajeto de 3 km, né? Ou seja, eu não recomendo a compra desse tênis, porque, por exemplo, você compraria um RN 5.0 da Nike, que também permite o movimento mais natural dos seus pés, por ser muito flexível também, assim como esse tênis, e não tem problema de superaquecimento, porque eu tenho um RN 5.0 e sei disso, tá bom, gente? Então assim, eu não recomendo a compra desse tênis, porque você vai conseguir encontrar outros como o RN que tem a mesma proposta e não gera esse problema de superaquecimento, que é catastrófico em razão da proposta desse tênis. Eu corri de manhã, corri de tarde, corri de noite, ou seja, com asfalto em diversas temperaturas, corri na terra, corri em pedra. Aliás, ele tem uma aderência muito boa em todos os tipos de superfície, por ser um tênis com pouca camada de borracha, inclusive, não escorregou em nenhum momento. E mesmo assim ele superaqueceu, ou seja, não dá, realmente não dá. Eu vou levar esse tênis com um sapateiro, vou mandar dar uma lixada aqui, colar uma borracha nessas duas partes aqui onde está um dos meus dedos, né, pra ver se dá uma amenizada. E aí eu trago para vocês minhas conclusões. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer isso e aí ver se dá uma melhorada, dá pelo menos uma amenizada que permita ao menos correr 10 km com esse tênis, ou pelo menos correr uma prova de 5 sem chegar com o pé fervendo, né? Mas no final das contas, minha conclusão é a seguinte: o tênis é bom? É. O projeto no geral foi bem pensado? Foi. Mas essa falha é catastrófica e prejudica diretamente a proposta de uso do tênis, que é um tênis que podia dar cacetada, um tênis de velocidade, já que conforme mais rápido você vai, mais rápido ele vai superaquecer. É isso. Depois de corredoras, o preço do Xiaomi Fritier Running aqui foi de R$ 246,56, mas eu tive que amargar um frete de R$ 75 e alguma coisinha, então no final das contas ele me custou R$ 321,92. Não é um tênis caro, de fato, o preço dele em si, né? Eu paguei esse frete para trazer essa marca para vocês, porque o frete eu acho que também não compensaria pagar R$ 70 de frete, né? Porque dá quase 1/3 do preço do tênis, né? Então é meio absurdo o frete. Então um preço razoável, mas como eu disse. E pessoal, mesmo que você tenha se decepcionado com esse modelo do tênis, mas gostou da análise, né? Que é um tênis lindo, aliás, mas que foi prejudicado pela essa falha de projeto, né? Mas se você gostou desse formato de análise, se inscreva no canal, deixa o seu like e qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou responder. Um grande abraço a todos e muito obrigado.